epígrafe do texto diz: Jesus anda por cima do mar. Todos acharam, meus irmãos? Primeiramente eu quero externar a minha gratidão pela pessoa do pastor Valdo, sua esposa. Quero louvar a Deus por esse trabalho que está sendo iniciado aqui no Jardim Barcelona. E é essa a missão. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz que: ide-vos por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, aqui dentro do Jardim Barcelona está sendo feito esse trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, presidente da pastora, pastor João, por todo o corpo de membro, e dizer que é este o trabalho do verdadeiro cristão. Vamos para a leitura, meus irmãos. Todos acharam? Amém. O tempo já está vencendo. Está dando muita microfone. Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eita, glória a Deus! Glória a Deus! Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vemos que esse Evangelho de Jesus, quando ele é escrito dentro do capítulo 14, que nós acompanhamos 3 eventos que acontecem por esses dias. Esses eventos que acontecem seguidamente. O primeiro evento, dentro do capítulo 14, vai ser a morte de João Batista. O segundo evento vai acontecer dentro do capítulo 14, a primeira multiplicação de pães e peixes. Aleluia! E o terceiro e último evento é a qual Jesus, ele anda por cima do mar. Vemos que no fim de tarde, Jesus era seguido por volta de uma multidão, e totalizando mulheres e crianças ali, teria por volta de 15 a 18 mil pessoas. Isso era diariamente. Vemos que Jesus, ele pega os discípulos, ele reúne todos, ele coloca dentro do barco e ele dá uma ordem, ele dá uma missão. Esses discípulos, eles entram dentro do barco. A Bíblia diz que era por volta da tarde, era no final de tarde. Mas vemos que a mesma narrativa bíblica vai dizer: aleluia! Que na quarta vigília da noite, eles são pegos dentro de uma tempestade. Algo terrível acomete sobre aqueles que estão nessa missão. Eles tinham uma missão. Olha para mim, igreja, presta atenção, guarda esta palavra, porque Deus vai falar no coração de pessoas aqui nesta noite. Vemos que os discípulos, eles tinham uma missão de ir até a outra banda. A história da outra banda, ali tinha um endemoniado no meio daquele caminho, do outro lado. Mas no meio do caminho vem luta,
Veja, Jesus, quando Ele nos convida, Jesus, Ele quando nos dá uma ordem, Jesus, quando Ele te dá uma oportunidade de executar um trabalho, vemos que muitas das vezes esse trabalho ele começa bem, vemos que muitas das vezes é agradável, é novidade, mas vemos que ao passar do tempo, lá para a quarta vigília da noite, muitas das vezes começa a se levantar ondas, começa a se levantar o vento começa a soprar mais forte, a situação começa aparentemente a ficar ao contrário. Mas a Bíblia diz que foi por volta da quarta vigília da noite, para nós entendermos bem este texto. Aquela época, a noite ela era dividida por 4 vigílias, sendo a primeira vigília do final de tarde até as 9 da noite, a segunda vigília das 9 da noite até a meia-noite, a terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã, a quarta vigília das 3 da manhã até o aurora, até o amanhecer do dia. Mas vemos que aqui a Bíblia é clara, ela fala que na quarta vigília da noite, vemos que aqueles se passavam por volta, dentro de uma matemática, de 9 horas. Aleluia! Imagina, Jesus ele pega você, coloca dentro de uma embarcação. Eu particularmente eu não conheço o mar, eu nunca naveguei, mas já vi muito, através de vídeo, através de filme, o que é uma tempestade em alto mar. Mas Jesus coloca eles, e eles entram dentro desse barco, e eles começam a navegar. O que acontece? Aparece um homem andando por cima das águas. Dentro desse capítulo acontece 3 eventos. O primeiro evento acontece a morte de um homem, cujo, segundo a narrativa do próprio Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 7, no versículo 28, a Bíblia diz que nascido por mulher, não houve homem, não houve profeta maior do que João, mas o menor do reino se constitui maior do que João. O menor do reino, há uma diferença, há um término. Aqui começa uma nova era, aqui começa um novo ser. Antes nós vivemos por base de leis e os profetas, agora nós somos constituídos através do amor, através da graça, que é o seguinte: a graça é algo que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos deu. Então, através dessa graça, o menor que se sinta aqui nesta noite já é maior do que João Batista. Glória a Deus. Mas vemos que esse profeta é anunciada a morte dele. Quando esse profeta ele é morto, ele é decapitado, o discípulo dele chega até Jesus Cristo e narra a morte dele. O que vai acontecer? O coração dos discípulos, o coração daqueles homens enche de medo, desperta dúvida. Muitas das vezes nós estamos em nossa caminhada, nós observamos pessoas maiores, pessoas com ministério mais forte, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas que revelam, pessoas que têm dons espirituais. E essa pessoa, ela cai. Isso desperta muitas das vezes dúvida no coração. Quando Jesus ele aparece por cima do mar, ele andando sobre as águas, o coração dos discípulos, o coração daqueles que estavam dentro daquela embarcação, se enchem de medo. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de medo. Eles pensaram: se mataram João, nós também estamos aqui no meio deste mar. O que me chama a atenção nesta passagem é que no verso 22, Jesus ele dá ordem, ele ordena para que os discípulos entrem no barco. Mas em seguida, no verso 23, pastor Paulo, o que acontece? O próprio Jesus, ele dispersa a multidão e ele vai orar à parte. Ou seja, ele com a multidão de 17 mil pessoas, o seguindo diariamente, ele alimentando através dos milagres, com pães, com peixes. Ele ensinava 12 homens diariamente, mas tinha um período que ele guardava para a oração. Eu quero fazer uma pergunta, eu só não quero que me responda, mas ficam em silêncio pensando nessa pergunta. Quem aqui orou para essas 3 dias de campanha? Quem aqui consagrou? Deus, o maior ensinador de
cordeiros da bênção. Só que aí, além de filho, se torna amigo. A palavra amigo é outra palavra que vem do grego, e trazida para dentro do nosso idioma, na etimologia, significa aquele que anda de mãos dadas, aquele que carrega o fardo. Ou seja, crente que ora, é Deus que carrega o fardo dele. Em situação difícil na caminhada, Deus está de mão dada. Como que está a oração? Como que está a tua vida espiritual? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: crescemos na graça e também no conhecimento. Pastor, se o crente só tem graça, ele fica muito engraçado. Se ele só conhece, também fica vazio, fica chato. Esses dois têm que andar lado a lado. Jesus nessa noite começa a falar como que está a vida com Deus, como que está a amizade com Deus. Jesus ele se separa, ele vai para o monte. Não é a questão de ir para o monte. Por que ele ia para o monte? Era um lugar que ele achava. Ele se encontrava sozinho. Era um lugar que ele ia ter diretamente com o Pai. Não teria ninguém ali atrapalhando. Ele tinha esse diálogo, ele tinha essa conversa. Vemos que a Bíblia diz que na quarta vigília da noite aparece esse homem por cima das águas, andando por cima das águas. Acontece duas situações. A primeira situação é a morte de João. A segunda foi um milagre, que apenas com 5 pães e 2 peixes é alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas no coração dos discípulos, o que se encontrava dentro do coração deles? Se encontrava medo. Por quê? Porque quando ele vê aquele homem andando por cima das águas, eles gritam: Deus está do teu lado, e você muitas das vezes não está. Deus está caminhando do seu lado e você continua com medo. Você sabe por que sente medo, pastor? Aleluia! É simples. Porque quando você não ora, você não conhece. Quando você não ora, você não tem amizade. O primeiro vento já causa separação. E quando está louvando, está bonito, está bom. Mas quando começa a soprar o vento, o que acontece? Pedro, ele quando vê aquele homem, porque Jesus ele chega, logo quando ele chega ele fala: calma, sou eu, não tem mais. Pedro ele aproveita a oportunidade. A Bíblia diz que Pedro, dentro dos dois, ele era o mais ousado que tinha. Sempre tem que ter mais ousado, jovem. Às vezes não tem uma oratória, não tem uma retórica, mas tem ousadia. E ousadia é Deus que derrama esse espírito de ousadia. E Pedro, quando viu aquilo, porque dentro da história, nunca ninguém andou por cima das águas, nem antes desse acontecimento e nem depois. Então Pedro se viu dentro da oportunidade de viver o sobrenatural. E o que acontece? Quando ele vem e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aleluia! Jesus falou: venha. Sabe por que ele pede para Jesus Cristo falar? Porque ele sabe que a palavra de Jesus Cristo não é a mesma palavra dele. Glória a Deus! Cristo, pastor, quando ele chega na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro já tinha 4 dias que estava morto. Lázaro, segundo os especialistas, quem entende mais da medicina, vai explicar que um homem, quando está com mais de 4 dias morto, por volta de 4 dias, ele já não tem mais cabelo, ele já não tem mais unha, já perdeu os seus olhos, suas córneas já caiu, já entrou em estado de putrefação. Mas quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, o pessoal ainda começa a zombar, começa a escarnecer. Jesus ele dá a palavra: Lázaro, sai para fora. A palavra ela entra dentro do túmulo, o túmulo já está aberto. A palavra cutuca Lázaro: Lázaro, levanta, que quem mandou você levantar, eu não posso voltar sem você. Se Deus deu uma promessa
Olha para cá. Acontece aqui. A segunda pessoa da história e única que anda por cima das águas. Pedro desce. Ele dá os primeiros passos sobre as águas. Ele começa a andar. Viveu o sobrenatural. Muitos de nós aqui já começou a viver o sobrenatural. Só que tem uma palavra que está escrita ali que fica na minha cabeça. Sentindo. Sentimento. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia não diz que Pedro, a onda bateu de Pedro. Pedro foi atacado, Pedro foi machucado. A Bíblia diz que ele sentiu. Muitas das vezes, pastor, nós estamos caminhando, começando a viver o sobrenatural, olhando para algo que é Cristo, mas é um sentimento. Deus está me revelando um sentimento estranho no coração de muitos. Glória a Deus, aleluia. Sentimento de medo, sentimento de fraqueza, eu não posso, sentimento de ser pequeno, de estar encolhido. Deus está tratando do seu sentimento nesta noite. Deus começa a tratar você de dentro para fora nesta noite. Deus começa a curar feridas que tem atrapalhado de você viver seu sobrenatural. Muitas das vezes está dando 2, 3 passos vivendo o sobrenatural. Já foi batizado com o Espírito Santo, mas bate o medo, vem lembranças, aquilo começa a te enfraquecer. Fulano fala, você ouve, aquilo te enfraquece. Fulano falou que eu sou isso. O primeiro passo que eu tenho é o que? É me encolher. Mas nesta noite Deus está te dando um espírito de ousadia. Nesta noite Deus está repreendendo toda palavra contrária. Nesta noite Deus está repreendendo toda certa maligna, toda palavra de maldição. Anima-te e tem de bom ânimo, porque quem mandou você entrar no barco foi Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando eu olho para essa palavra, o primeiro passo dela é que Jesus dá uma ordem. Nada e a séria face. Quem é que já recebeu uma ordem direta? Quem é que já recebeu uma ordem? Andou uma e a séria face até. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus ela chega para você te convidando, eu sempre gosto muito de enfatizar a palavra. Já foi dito nesta noite através do pastor, a maior revelação que tem é a palavra. Eu chego a dizer que é a revelação, ela não é a maior, ela é a única revelação. Eu creio na profecia, Deus me usa em profecia, mas a verdadeira revelação é a palavra de Deus. Glória a Deus. Vemos que na carta aos Hebreus, segundo o autor desconhecido, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é comparada a uma espada de 2 gumes. Ela é mais afiada do que qualquer espada. Ela é apta para discernir pensamentos. Ela é apta para dividir ossos e medulas. Ela faz separação do corpo e do espírito. E no versículo 13 diz também que todas as coisas, através desta palavra, elas estão nuas e patentes. Vemos também o salmista Davi, no Salmo de número 119, no versículo de número 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vemos que no mesmo capítulo 119, no versículo de número 11, a Bíblia diz: escondi a tua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Vemos que no livro do profeta Abacuque, no
Adora Deus 30 segundinhos. Perdoe amandorai. E Maria saia paz. Siga no canal da graça. Jesus está dentro da igreja. Deus está passando bálsamo. Jesus está com bálsamo dentro da igreja. Jesus está curando feridas. E me mandou a ceia a paz. Jesus está curando feridas. Assim diz o Senhor. A ceia a paz. Muitos lugares que passaste te entristeceram, te perseguiram, te caluniaram. Ele calou-me a ceia. Mas que tu no meio deste povo para fazer a diferença. E me calou a ceia. É grande o meu tempo contigo, serva minha. Tira todo sentimento estranho dentro de você nesta noite. Calou-me a ceia. Sinta a minha presença. Sinta renovo do Espírito Santo. Sinta renovo. Sinta renovo. Sinta renovo. Sinta renovo. Jesus está tratando aqui dentro, minha irmã. Pastora, Deus está curando feridas internas, feridas que estão na alma. Eis que o Senhor me mostra um povo aqui nesta noite que já está magoado, que já está sofrido, está desacreditado no Evangelho. Mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, e a verdade não está em vós. Eu tenho uma palavra para você. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele também vai explicar quem é a verdade. Presta atenção, filha de Pedro, presta atenção, no capítulo 14,
Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é glória. Aleluia, o louvor que está sendo cantado aqui é para ele. Essa igreja foi preparada por ele. Tudo que aconteceu aqui é para ele, porque se ele nada daqui tinha sido feito. Aleluia, céu. Você precisa mais voltar aqui, igreja. Venha mais para cá. Aleluia, céu. E a face a terra. Aleluia, sou. aleluia. Aleluia, céu. E me aleluia, céu e a face. Ramandora Mandocaia. Ei, aleluia, céu. Maraia, soa, candoraia, né. Micaia, soa, andoraia, céu. Cadê tua mãe? Faleceu. Eu, seu pai, é o responsável por você. O diabo está querendo levar ela para o mundo. Essa minha ovelha dentro da minha casa, glorifique e exalte o meu santo nome. Eu te amo. Foi feito um trabalho de macumba que vem acompanhando de geração após geração. É assim, vem lá de cima, vem de bisavó, vó, mãe, filho, e aí vai. Maldição hereditária. Andou e a séria. Esse trabalho ele foi feito dentro de uma cachoeira. Isso aqui é para não ter união em casamento de pai, não ter união em casamento de vô, não ter união em casamento. E você andou manaia sé, irimaia sou e ané. Fecha o teu olho. Rendou e a sé e a paz. Amaia condorai. E me cai a sé, condorai. Rendou e a namastéria. E me candou e a sé. Dois espíritos. Amando cada e a sé. O primeiro espírito que está acompanhando se chama Exu da Capa Preta. Que vem de família. E você, o diabo ele tem um projeto na tua vida. Querendo colocar você no mundo da prostituição. Eu falar, mas a palavra de Deus ela tem que ser exposta. Não é para envergonhar, não é para envergonhar o diabo. Quem crê que Deus tem envergonhar o diabo? Sai de saia. Sai dela agora. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Abre o nome. Em nome de Jesus. Quem crê que Deus liberta? Daí a cheia fácil. Irmã, esse trabalho é bem de família, vem de lá. Vem de lá, vem de longe. Deus está colocando tudo terra. Deus manda dizer bem assim para a senhora: cadê teus acusadores? Deus Jesus. Cadê quem te apontava dedo? Deus está tratando de feridas internas aqui nesta noite. Glória a Deus. E me candou e a ceia face a terra. Ramantocai e a ceia face. Ramantocai e a ceia. Fica firme na presença de Deus, jovem. Andou quer e a ceia. Deus hoje coloca brasas vivas em sua boca. Deus te colocou nesse lugar porque nesse lugar não tem excepção de pessoas. Você estava lendo a carta, a epístola que Tiago escreveu. No capítulo 2 ela fala sobre a acepção de pessoas. Quando você estava lendo aqui, que você estava ministrando, eu olhei para o presbítero Paulo e falei: Paulo, instrui esse menino. Deus vai te levar para muitos lugares. Tua casa será uma bênção. Sua família será uma bênção na presença de Deus. Dá um abraço no teu esposo. O projeto do diabo na tua vida, jovem.
Deus, ele tem o poder de mudar o curso das coisas. Deus, ele já tinha te visto. Nada é por acaso, igreja. Quando envolve ele derrama sobre a ele derrama dons espirituais, derrama dons espirituais, seu projeto do ninguém pode resistir à palavra de Deus. Glória a Deus. Senhora, minha irmã, Deus vai derramar uma bênção de prosperidade na tua vida. A senhora vai ajudar essa obra. Forma de gratidão. Vai testemunhar e vai ligar lá em Arenápolis falando que Deus honrou. Aleluia, certo. Mas Deus não fala, Deus honra, Deus fala e Deus faz. Quem quer Deus prosperar? Deus tem um projeto na tua vida. Entrega 100% do teu caminho ao Senhor. A salvação não vai ser limitada na tua pessoa. Tem salvação para filho, tem salvação para amigo, tem salvação para familiar, tem salvação em volta. Deus me mostra uma grande geração sendo salva. Deus da tua pessoa. Deus me mostra. Quem doia se aí a paz. Limitaia sou a mandorai. Você falou com Deus bem assim que estava precisando de provisão. Deus está mandando provisão na tua vida. Seja fiel no pouco que no muito te colocarei. Será ajudadora da obra. Será ajudadora da obra, pastor. Será ajudadora da obra. Você vai honrar esse ministério. E o tanto que você honrar, Deus vai te honrar 10 vezes mais. Quem crê que Deus honra 10 vezes mais? Irmãos, tem alguém que porventura que não é cristão, não aceitou Jesus Cristo ainda nesta noite? Não aceitou Jesus Cristo ainda, porque se não aceitou, vai aceitar essa noite. Tem alguém afastado da presença de Deus? A senhora já confessou Jesus Cristo, irmã, como Salvador da sua vida? Quer fazer uma aliança com Cristo nessa noite? Vem para frente. Quem pode glorificar a Deus? Vem aqui, irmão. Tem mais pessoas aqui dentro da igreja. E não é nenhuma oração é perdida, viu? Jesus diz que toda oração em nome de Jesus ela é poderosa. Deus, amor. Porque duvida do que Deus tem para porque se perturbas o homem, derramo sobre a sua vida um espírito que na onde você tocar, Deus vai prosperar. Fica firme na minha presença. Deus está curando algo dentro de ti, algo que tem te incomodado. Deus tem tratado a respeito de você com pessoas também, pessoas que te perseguiram no teu passado. Fica firme na presença. Quem te justifica sou eu, diz o Senhor. Quem te justifica
justifica sou eu. Quem te justifica sou eu. Fica firme na minha casa. Deus está abrindo uma porta na sua vida. E é por esses dias, diz o Senhor. É por esses dias. É por quem crê que Deus abre porta nesta noite. Deus tem se agradado do teu trabalho, mulher. Tens comunhão comigo, Jesus manda te dizer. Você vai ensinar as mais jovens como que uma mulher tem que se portar na casa de Deus e fora dela. Tem amizade comigo, diz Jesus Cristo nesta noite. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 5. A cidade que vou povoar através de ti não terás muro. Não terás muro, porque eu serei um muro de fogo dentro da minha vida. Deus me mostra gerações após ti, mulher. Deus me mostra um legado deixado nesta cidade através da tua pessoa. Como prova disso, receba um avivamento novo. Receba. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia.